Nada é grande demais para o poder de Deus, nem pequeno demais para o seu cuidado. Só vai no corredor aqui, ó. Cada passo que a senhora dessa vai aumentando, que Deus está abençoando a senhora. Olha só. Isso, vai andando. Isso. Agora meia volta. Agora vem mais rápido. Eu quero ver a senhora mais rápido. Vai chegando. Tá livre, pessoal, tá livre. Todo dia fazer isso. Olha só. Não perca a oportunidade de estar mais perto de Deus e viver um tempo de avivamento. Neste sábado, às 9, 14 e 18 horas. E no domingo, às 7, 9, 11, 14, 16 e 18 horas. Lembrando que a reunião das 11 horas no domingo começa 10 minutos antes. Participe das sextas-feiras especiais com o missionário R.R. Soares. Traga o seu copo com água e seja vivificado. Próximo à Estação República do Metrô, na Avenida São João, número 791. É onde fica o seu ponto de encontro com a bênção. Você pode acompanhar todos os nossos encontros ao vivo através das nossas plataformas. Redes sociais do Missionário, Rede Nossa Rádio ou pela RIT TV. Há mais de 20 anos fazendo a diferença. E agora você pode assistir ao Show da Fé em diversos idiomas. É simples e rápido. Acesse rittv.com.br, clique em Show da Fé dublado, escolha o idioma que você prefere e seja abençoado. Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto não. Estou seguindo a Jesus Uma calorosa salva de palmas. Oh, meus irmãos, está chegando o dia da primavera, vai ser na outra segunda-feira, mas nós agora, hoje, já começamos aqui no sábado e domingo a participar da Santa Ceia da Primavera, porque sempre é o segundo sábado, segundo domingo aqui na sede, e toda a Igreja da Graça no Brasil e no mundo é no domingo. Ela se reúne ali para comer do corpo, beber do sangue de Jesus e para participar da bênção. Por falar em bênção, deixa eu falar das reuniões aqui de sextas-feiras. Cada dia está crescendo mais, Deus está fazendo mais maravilhas, pessoas sendo curadas, abençoadas, libertas. É muita obra que Deus está fazendo e temos que glorificá-lo com isso. Por exemplo, no culto agora dessa última sexta-feira, eu tive 55 pessoas à noite que ligaram, o telefone não parava, e fora os que não conseguiram ligar. Eu tenho alguns aqui, só para mostrar a você, eu não peguei todos não, eu peço até o meu pessoal para não mandar a lista completa não. Manda aqueles que eu posso falar aqui agora. Por exemplo, eu vou falar da Rosilma Gomes. Ela estava com nódulo no seio e saiu, foi pelo YouTube. O José Roberto foi curado de uma doença que diziam ser incurável. Ele não quer falar, mas é coisa séria para a pessoa falar isso, mas está curado. E também a Roselena estava com HIV. Depois do copo com água, fez exame e deu negativo. Ela está fazendo a campanha da sexta-feira. Agora, essa sexta-feira próxima vai ser a quinta. Eu falei com o povo 7. E o povo às vezes é meio preguiçoso. Eu vou só quase no final. Você pode vir na última hora, Deus curar, mas pode também não ser curado. A gente tem que vir para preparar o coração, para aprender, para poder entender como é que Deus opera. E Deus opera. E o que mais que nós vimos aqui? Outra estava com
dor no braço e câncer no intestino, já aperta, não tem mais nada. A Maria de São Paulo estava com a vista embaçada e foi curada. Os outros deixa para outra hora de contar aqui o que aconteceu, e Deus vai fazendo a obra em nome de Jesus. Ele está aqui hoje para poder abençoar, mas abençoa de acordo com aquilo que a Escritura Sagrada diz. Por exemplo, eu estava meditando aqui antes de vir para cá e peguei Jeremias 8:4, que eu já escrevi sobre isso, mas ainda não está publicado ainda. Aqui diz o seguinte: dize-lhes mais. Jeremias estava falando da maldade deles, mas chamou a atenção deles para um fato que eu achei bom para chamar a sua atenção. Talvez você caiu no erro, você está sofrendo de algum problema sério e você tem que buscar Deus, meu irmão. Primeira coisa é buscar Deus para Ele poder lhe esclarecer, clarear a sua visão espiritual. E se não é para Ele curar, porque você não tem a fé, não vai dar, você corre para o doutor, porque a coisa é séria, não pode ficar bancando bobo não. Diz-lhes mais: assim diz o Senhor, cairão os homens e não se tornarão a levantar? Levante-se, Deus está dando uma oportunidade. Mas Deus, o senhor é tremendo, né? O senhor mesmo está chamando a atenção para ele. Não tem mais jeito não, eu fiz o que não devia fazer. Você sabe que um dia um rapaz lá no Rio de Janeiro me procurou e disse: missionário, eu não tenho mais perdão, eu estou completamente arruinado. Eu falei: não, o que é isso? Se você tivesse, você nem lembrava de Deus. Vamos conversar um pouquinho. Gastei umas 2 horas, meu tempo precioso, mas foi: não, isso é uma vida. Eu pensei até que ele ia fazer qualquer coisa contra ele próprio. Eu falei: conta para mim como é que fez. Não, um dia eu estava numa crise tão grande, eu orava, Deus não respondia. Eu fui no meu quintal: Espírito Santo, eu te amaldiçoo, eu não quero saber de ti e tal e tal. Você foi forte, hein? Mas então não tem pecado. Eu falei: calma, não deixa o diabo dirigir você não. Vamos para a palavra de Deus. O que diz? Tem vários casos ali que você tem cometido pecado imperdoável. Aí eu peguei lá Hebreus e fui falando com ele isso aqui. Não, você era completamente certo? Não, aí não. Então já tem um atenuante. Eu estou bacana no advogado no tribunal agora. Quer dizer, o advogado pega as atenuantes que vai diminuir a pena da pessoa, se ela realmente fez. E vai, então foi assim. Conclusão: qualquer juiz diria: você pode se arrepender, porque você não era maduro. É aquele que está maduro em Cristo que não pode fazer uma coisa dessa. Mas você fez, não devia fazer, você foi muito longe, o demônio podia acabar com você. Não faça mais isso. E graças a Deus nós recuperamos a pessoa. E eu gosto de ver, quando encontro com ele, dá um sorriso. Está bem? Tudo bem? Glória a Deus. Quer dizer, voltou a comunhão. Isso é muito lindo. Eu estou aqui para te ajudar. O pastor Jaime está aqui para ajudar. Os nossos pastores estão aqui para lhe ajudar, para você ser uma pessoa abençoada. E nós vamos fazer todo o possível, como advogados constituídos por Deus, para pleitear o seu caso aí, defender você de qualquer acusação. Que o inimigo quer fechar a conta e fazer para você: não tem jeito. Tem um jeito. Lembra de onde você caiu e se arrependa. Veja o que diz mais aqui: cairão os homens e não se tornarão a levantar, desviar-se-ão e não voltarão. Volte, que Deus está chamando você. Amém? Não tem coisa mais linda do que você comparar a Jesus, irmão. Nós vamos cantar agora uma canção que: mais perto de Jesus eu sempre quero estar. Essa canção é muito bonita, eu gravei há muitos anos, tem uns 20 anos e tal. E, bom, seja o que Deus quiser, mas vai falar o seu coração. Vamos aplaudir a Jesus? Jesus procuro sempre eu chegar, mais belo que o ouro do sol nada é admirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar, quão meigo é Jesus. Mas face a face no teu lado
perturbar, o bálsamo ele tem. Me toma nos seus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar. Comigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Não posso explicar. Comigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Ele, uma linda salva de palmas. Você vai gostar. Deixa eu cantar mais umas 2, 3 vezes aqui. Você vai cantando, vai aprendendo. Foi um dos primeiros hinos que eu gravei, e glória a Deus por isso. E por falar em tanta coisa boa de Deus que nós temos aqui, eu quero só avisar as pessoas que do livro do Espírito Santo tem uma notícia boa. Aquela edição já acabou. Aí nós mandamos fazer esse aqui, ó. Só que você vai depois aqui no Liliana, está do outro lado, e eu pedi ela de 20% de desconto do preço de capa, porque nós conseguimos fazer mais barato. Nós conseguimos uma gráfica daquela super rápida, a quantidade era grande, aí nós conseguimos diminuir, e eu falei assim, não, pode ficar como lucro, não, vamos dar essa ajuda para o pessoal poder aprender sobre o Espírito Santo. Eu quero todo mundo cheio do Espírito Santo. Os pastores nossos estão também com a mesma determinação. Vão fazer o nosso povo cheio do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que quem não tem o Espírito de Cristo dele não é. Isso é coisa séria, nós precisamos ter, e não perdemos não, como falei para aquele rapaz, você não perdeu, rapaz, para de bobeira aí, eu te defendi agora diante de Deus, eu estava aqui, eu não menti não, está exatamente aqui, você tinha plena consciência, não, isso eu não tinha então. Você é um inocente que já pensa que é adulto espiritual, mas não é. Está certo, nós temos que atingir a estatura de Cristo. Deus abençoe você em nome de Cristo. E vamos agora à palavra de hoje que eu quero trazer para você. Ela está em Êxodo 14. Em Êxodo 14 foi quando Moisés tirou o povo do Egito e estava então caminhando em direção a Israel, a Canaã, onde hoje é Israel. E só que houve um problema, parece que Deus se arrependeu. Deus não se arrepende. Deus mostrou para ele, deu uma lição muito importante. Moisés os tirou. Deixa eu fazer o mapa de onde eles estavam. Eles vieram do Egito, se você pegar o mapa dali do Oriente Médio, você vai ver. E eles tinham que passar perto onde é ali a faixa de Gaza. E os filisteus que lá moravam eram muito violentos, então iria ter guerra. Aí Deus mandou que, em vez dele passar por aqui, ele passasse por aqui. O Mar Vermelho só chegava aqui, não chegava até o Mediterrâneo. Depois, em 1800 e pouco, fizeram um canal que ele passou a chegar. Então eles vieram e passaram aqui. Eles não passariam pelo Mar Vermelho. Vai escutando, e chegaria a Canaã. Só que Deus chegou aqui depois de 3 dias e volta a Moisés e voltou. Aí para poder passar pelo Mar Vermelho. Mas por que Deus gosta de dificuldade? Porque dificuldade faz a gente aprender, faz a gente ser mais humilde. Às vezes nós estamos prosperando, a família vai bem, a gente vai achando que não tem problema no mundo. Aí a gente passa por um tranco, aí não, eu tenho que buscar Deus, eu tenho que andar com Ele. Aí olha aqui o seguinte, então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel que voltem, manda eles voltarem, e que acampe diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Na frente dele assentareis o campo junto ao mar. O que fez? Moisés então obedeceu. Quem é de Deus tem que obedecer. Pessoal, vamos voltar. Para o Egito não, creia em mim, Deus já deu o caminho. Aí voltaram. Chegou aqui em Pi-Airote, agora tinha um vale, altas montanhas lado a lado, problemas que iam surgir depois, vai escutando. Eles entraram naquele vale. Aquele vale foi dar no mar Vermelho.
E quando chegou ali, tinha uma praia que dá mais ou menos para 4 milhões de pessoas, um espaço. E naquele espaço ali, coube 3 milhões. Ficaram ali, olhando para o mar. E agora, o que a gente vai fazer? Ponte não há, nem hoje há ponte ali. O que nós vamos fazer? Deus já tinha feito a solução. Aí o faraó mandou algumas pessoas atrás. Vai atrás dele e vê o que acontece. Faraó, eles estavam direitinho, eles não quiseram passar perto dos filisteus, entraram por aqui. O filisteu estava sumindo daquela região na época. Eles vieram da ilha de Creta, ali perto da Grécia ali. Aí então, eles passaram ali, quando estava assim, eles voltaram. Agora eles entraram num beco sem saída. Ah, que coisa linda, o faraó ficou feliz. Ali, entraram. Eles estão todos diante do mar. Acabou. Vamos todo mundo agora, pega todo o meu exército. 600 carros de ferro ele tinha lá, tração animal. Não sei quantos mil cavaleiros a cavalo. Os cavalos árabes, puro sangue, é muito valente. Eles tinham também um exército grande de a pé. E vieram todo mundo. Agora nós vamos acabar com todo mundo. Eles vão ver, não querem nos servir? Vamos todo mundo morrer. E vieram ali. De repente o povo viu e ficou desesperado. Chegaram os sentinelas e disseram assim: Moisés, o negócio está sério. Faraó está vindo com todo o seu exército. Mas é muita gente. Só não vinha muito rápido porque tinha que ter os soldados de pé. E se eles corressem naquele deserto ali, eles não iam aguentar. Então vieram na marcha normal e o Israel estava sentado ali parado. Ali estavam os bois dele, as cabras, as ovelhas, as galinhas, estava todo mundo, os velhinhos. E Deus já tinha feito um milagre nos velhinhos. Eles comeram da carne do cordeiro e não tinha um fraco nem inválido. Todos eles estavam caminhando normal. Estavam as criancinhas, o negócio ia ser feio, pessoal. Deixa eu pegar mais para você agora. Então o faraó dirá, Deus falou antes, dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Então Deus queria ser glorificado. Muitas lutas nossas é para Deus ser glorificado, que nós estamos esfriando na fé, já não temos vontade de vir à igreja. Está chovendo hoje está calor, hoje é aniversário do Zezinho, eu não sei lá mais o que. Sempre tem uma desculpa. Não, meu dia de estar na igreja, eu vou lá, que eu estou crescendo espiritualmente, eu estou me preparando para a eternidade. Tem gente que não entende isso. Não aceitei Jesus, está tudo bem. Não, você pode desviar, você tem que buscar e tem que ter conhecimento de Deus para ajudar toda a sua família, porque é tu e toda a tua casa. E assim tem que ser, porque senão Deus não vai operar na sua vida. Está com algum problema? Meu irmãozinho, não se afaste de Deus. Procure o Senhor. Deus, eu preciso te conhecer. Eu quero o Deus vivo, aquele Deus que realmente sempre operou, que pega um povo que lá da terra de Gósen, lá no Egito, e traz ele para o deserto. Mas o que eles vão fazer no deserto? O deserto não tem nenhuma plantação, o deserto não tem nenhum rio, não tem. Então o que vai acontecer com eles? Deus vai tomar conta deles. E passaram 40 anos. O que ocorreu nesses 40 anos? Eles simplesmente nunca beberam água, a não ser quando pecavam. Aí tinha uma sede tremenda, e Moisés tinha que tirar água da rocha para eles. E comida, Deus mandava o maná todo dia. O maná que Deus manda da palavra sustenta o nosso espírito, igual o bom alimento sustenta o nosso corpo. Nós temos 3 partes, então eles não podiam ficar sem a comida física, mas a palavra de Deus os segurava. E eles então, alimentando desse maná, que era como semente de coentro, comiam o pão mais importante e mais perfeito de toda a vida. Por que eles comiam esse pão? Porque nesse pão que eles comiam, tinham todos os aminoácidos, vitaminas, proteínas, sais minerais, que um ser humano precisa. E só ele bastava. Colhiam todo dia
Amassavam, faziam o pão dele e eles comiam. Isso durou 40 anos, sem que eles tivessem nenhuma necessidade. O povo ficava doente, o povo pegou aquela doença tal, falta disso. Não pegou coisa nenhuma. Eles só tinham necessidade de oração quando pecavam. Desviavam de Deus, aí vinha o pecado, e com o pecado vinham os sofrimentos. Se nós nos mantivermos na palavra de Deus, iremos crescer, vamos fazer os nossos filhos crescerem. Quando eles forem grandes, não vão ser vergonha para nós, eles vão também se acertar com Deus, e se não se acertarem, vão sofrer. Então compete a nós mostrar. A escola da palavra de Deus é a melhor que tem. Eu desde os 6 anos que eu tinha prazer de ir na igreja para poder ouvir o pastor pregar. E ficava olhando a mensagem dele, examinando aquelas coisas. Até hoje, muitas vezes eu prego daquilo que quando menino eu entendi. E graças a Deus que eu também tenho que passar isso para as pessoas. E estamos vivendo, estamos vencendo, estamos rompendo. Nós somos, no meio de tanta coisa ruim, protegidos de Deus, porque Deus nos protege. Mas quando nos afastamos de Deus, aí sim a coisa vem, e nós temos que buscar, e nunca dizer que Deus me abandonou, mas eu confiei nele e me decepcionou. Deus não decepciona ninguém, Deus sempre é aquilo que foi. Aí o faraó ficou feliz, sendo pois anunciado, isso tudo Deus falou aqui que iria acontecer. Versículo 5: sendo pois anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e de seu servo contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que nos não sirva? E aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito. Esse ele pôs na frente ali, e os capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Por isso os filhos de Israel saíram com alta mão, saíram de cabeça erguida. Quando Deus faz a obra, meu irmão, você pode ter certeza que Ele sabe o que está fazendo. Faz e vai ter sucesso. Então, quando Ele abre a palavra para você, segura essa palavra. E você vai precisar dela. Lázaro morreu, irmão de Maria e de Marta. E elas mandaram um recado antes que ele morresse: Senhor, está doente aquele que tu amas, que era o Lázaro. Só que onde ele estava era longe. E Jesus ainda ficou mais 2 dias ali. Depois disse: vamos para lá. E andou mais 2 dias para chegar. Quando chegou, o Lázaro tinha morrido há 4 dias, estava sepultado. Olha quanto tempo levou para o mestre chegar lá. E a Marta, quando soube, veio correndo: Senhor, se tu estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Quer dizer, por que o Senhor não veio antes? Algumas circunstâncias impedem. Jesus não podia usar o poder de Deus para estar aqui, estar na Rússia amanhã, na China depois da manhã, voltar aos Estados Unidos e vir aqui, porque ele estava limitado ao tempo e ao espaço. Então Deus não está limitado, mas ele, no corpo dele, estava limitado. Ele dormia, ele tinha que comer, ele tinha que usar a autoridade do nome do Senhor para silenciar a tempestade, para aconselhar os discípulos. E uma vez o aconselhamento foi tão duro que a maioria abandonou Jesus. Os 70 foram embora, os outros que queriam também ser discípulos foram embora. Todo mundo, até as mulheres que serviam a Jesus. A mensagem foi forte. Tem dia que vai falar sério com você pela palavra. Você fica pronto, só me ajuda que eu vou cumprir isso. Aí Jesus virou para os 12. Cadê os 70? Já tinham ido embora. Cadê as mulheres que ajudavam no ministério? Foram embora. Vocês também não querem ir embora, não? Aí o Pedro disse: Senhor, querer a gente quer. Mas só tu tens as palavras de vida eterna. Depois os outros voltaram, se agruparam novamente, e aí ficaram com Jesus. Não fique triste se Deus está colocando você numa prova. Fica feliz. Eu vou vencer, eu vou conseguir chegar lá. O Senhor Deus vai me abençoar. E na hora que você orar,
Ore nessa certeza que você vai ser abençoado. Deus vai honrar você, Deus vai levantar você para ser uma verdadeira bênção para a sua família, para a sua vizinhança ou onde Ele o enviar. E nem todo mundo é missionário para ir. Mas se a pessoa é um médico, Deus pode dar no coração dela que ela vá para um país bem atrasado, que lá precisa de médicos bons. E lá ela vai ser um médico missionário, vai atender todo mundo, as pessoas vêm. Deus sabe fazer um negócio, mas nós não sabemos é ser discípulo de Deus. Se nós não tivermos uma boa roupa, se nós não tivermos com um bom carro, eu não estou bem. Tá, você está bem quando você está com Jesus. Talvez um bom carro você não está bem não, que você está usando ele para provocar o olhar de alguém que você gostaria que visse. Isso é triste, mas é verdade. Às vezes acontece. Então nós temos que estar bem com o Senhor Deus. Quem está bem com Deus não tem problema que não vai ser resolvido. Quem não está bem, não tem probleminha que não vai vencê-lo, porque vai vencer. Ele não está bem. Então o bom é você estar bem com o Senhor Deus, em comunhão. Está vindo uma aprovação? Junto à família, nós vamos vencer. Por quê? Porque nós estamos bem com Deus. Nós servimos a Deus, nós honramos o Senhor Deus e Deus vai abençoar. Teve um caso na família do meu avô, ele tinha uma fazendinha pequena, coisa pequena. Aqui em São Paulo daria 32 alqueires, lá é 16 alqueires do Espírito Santo, é o Mineiro, que é 48 mil metros. São Paulo é metade, 24. Então, colocaram fogo numa fazenda lá, o fogo escapou do controle e vinha queimando todas as fazendas, casas e tudo. Eu lembro, eu era pequenininho, o meu avô chamou todos os filhos lá e meu pai me levou. Não sei se levou os outros, eu sei que eu estava lá. Aí o meu avô chegou e explicou, falou assim, olha, nós só temos um recurso, é clamar a Deus e nós vamos orar agora. Aí todo mundo ajoelhou, lembra, o meu pai ajoelha. Aí eu não lembro se eu ajoelhei, mas deve ter ajoelhado, quem mandou ajoelhar, esse ponto eu lembro. E oraram. Quando terminou, meu avô disse a um sobrinho dele chamado Gesani ou Zazani, eu não lembro mais o nome. Ele falou assim, vai ver como é que está o tempo do lado oeste, que é o lado de Una, a chuva vinha de lá. Ele foi lá e voltou, tio Cornélio, está tudo claro. Claro? Eu vi uma nuvenzinha do tamanho do punho de um homem. Ele falou, chega, já basta. E bastou. Meu irmãozinho, escureceu, foi tempestade, raio de todo lado, quando o fogo estava chegando na divisa dele, caiu água e apagou o fogo. Eu nunca esqueci disso. Então tem provação que vem como lição. Talvez eu não soubesse que aquilo seria uma lição para mim, que hoje eu estou lhe contando. Depois de 70 anos, eu estou contando para você o que aconteceu. Graças a Deus por isso. Amém? Vamos ver agora a novela da vida real, sempre tem um caso bom para você crescer mais na fé. Coloca para nós, maestro. Pedro passou por muitas dificuldades financeiras durante a infância. Mas com a fé firmada em Cristo e dando ouvidos aos sábios conselhos da mãe, ele foi vencendo cada adversidade. Minha mãe sempre me ensinou que se eu trabalhasse duro, estudasse bastante, tivesse sonho grande, eram os ingredientes necessários para que eu desse certo. Mesmo estudando em escolas públicas, escolas de bairro, eu consegui ganhar o prêmio de melhores alunos do Rio de Janeiro por 2 vezes, por 2 anos consecutivos. E essa minha história foi muito pautada por educação. Nossa educação sempre foi um propósito, sempre foi um princípio meu, tanto quanto meu quanto da minha irmã. A gente sempre teve a excelência como base. A gente foi instruído de leitura muito cedo, a xadrez, a esporte. Tanto que nenhum desses esportes a gente foi atleta, assim, a gente foi da Seleção Brasileira de Atletismo. E aí essa aí deu uma oportunidade de ter uma boa bolsa de estudos. Também sempre me trouxe esse foco, assim, Pedro, se você pode ter sucesso em qualquer coisa, mas se não for o propósito de Deus para a sua vida, isso é um fracasso. Desde que eu conheci o Pedro, ele sempre teve muita clareza de qual era o propósito que Deus tinha desenhado para ele. E isso é algo que eu até admiro muito nele, que é a forma de como ele trata o ministério e o propósito que Deus tem para a vida dele. Pedro deslanchou nos estudos e na fé. Ele até se tornou o líder dos jovens na Igreja da Graça, porém faltava decolar na vida financeira. Na segunda-feira, na reunião do pastor Flávio, ele trouxe um ponto muito interessante, que ele estava pregando sobre Moisés. E aí com Moisés ele tinha o cajado na mão, e esse cajado que ele tinha na mão era o necessário que ele tinha para abrir o mar.
Deus falou para mim, Pedro, o que você tem na mão? Aí eu falei, Deus, eu não tenho nada na mão. Eu não sei fazer nada. E aí Deus pergunta de novo, Pedro, o que você tem na mão? Eu falei, Deus, eu não tenho nada. Aí Deus pergunta pela terceira vez, Pedro, o que você tem? Deus, eu não tenho nada. A única coisa que eu sei fazer é estudar. Aí ele, então me ensine a estudar. Cheguei em casa, peguei o meu celular, mandei mensagem para um amigo meu que também tinha sido atleta, também estava na UERJ. Assim, cara, senti vontade, assim, vi uma ideia de ensinar a estudar. Vamos começar a dar aula particular? Beleza, no dia seguinte a gente fez uma arte, né, que a gente publicou no Facebook. A gente já conseguiu o nosso primeiro aluno. Desde então a gente cresceu, aí a gente foi dando uma aula particular, era eu e ele. E aí depois a gente começou com 3 professores, 4 professores, até a gente ter 17 professores. Esse momento, assim, começou não só a gerar renda pra mim, assim, pra eu conseguir me manter na faculdade, pra conseguir me concluir na faculdade, mas também os demais professores. E a gente tava, assim, super bem, já tinha finalizado a faculdade, a gente já tava com uma rede de professores, nossa principal fonte de renda era disso. A gente já tava crescendo até que veio 2020, na pandemia. Nem todo mundo podia pagar R$200 por hora para ter aula. E foi um momento que a gente se pegou muito a Deus, falou assim, Deus, o Senhor deu uma promessa. Falei assim, Deus, não vou ser envergonhado, eu confio nessa palavra e vai dar certo. E aí eu, ali, né, no lado dele, sempre falando, fica calmo, vai dar tudo certo. Deus vai te dar uma outra forma de fazer as coisas. E foi aí que ele revolucionou, ele virou a chave e falou assim, então tá, então vai ser um impacto social. Então a gente começou a buscar alternativas. Uma das alternativas que a gente começou a criar, já que a gente não consegue entregar com qualidade, vamos mudar isso para o impacto social. Vamos entregar para o aluno que realmente precisa. E aí a gente começou a entregar mais de R$300 mil em horas-aulas para essa galera de escola pública, em situação de vulnerabilidade social. E aí surgiu um novo senso de propósito, assim, de caramba, entregar educação de qualidade para quem realmente precisa. E durante a pandemia a gente falou assim, caramba, é isso que a gente tem que fazer, é isso que a gente fica feliz. Agora a gente só precisa construir um negócio para que a gente consiga sobreviver, para que a gente consiga realmente fazer as coisas andarem. À procura de tornar o negócio sustentável, Pedro é aprovado para o programa ProLíder, que deu a ele a oportunidade de participar do MIT em Boston, nos Estados Unidos, e estudar na renomada Universidade de Harvard. E nesse programa fui me desenvolvendo ainda mais, me contando com outros jovens, outras jovens lideranças incríveis, que eu assim, caramba, como é que eu tô sentado do lado desse jovem? E aí eu fui aprendendo e fui aplicando tudo isso que eu fui desenvolvendo dentro do meu próprio negócio. Hoje a gente trabalha com IA, com personalização da aprendizagem, a gente trabalha utilizando IA para personalizar a aprendizagem de alunos que têm alta defasagem de aprendizagem. Então essa ferramenta ajuda muito nisso, de criar trajetórias para aluno. Hoje a gente funciona no modelo de financiamento cruzado, ou seja, uma escola paga e que ajuda a pagar outras 2 unidades de pré-vestibulares sociais. Então assim que a gente vai equalizando. E assim ele conseguiu avançar, né, na empresa. Então não tem segredo, é só obedecer aquilo que o Senhor fala pra gente fazer. E é isso que a gente tenta passar para a juventude de JQP Praça Seca. É isso que a gente pretende fazer como cultura da nossa família, que a gente ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a voz dele e obedecendo aquilo que o Senhor nos dá como instrução, não tem como a gente perder. Então a gente está trabalhando no mover para que dentro da juventude a gente consiga despertar esse senso de excelência. Que eles podem também ser sal e luz, não só dentro da igreja, mas também fora da igreja, dentro dos negócios, dentro das startups, dentro das empresas, para que eles façam de fato a diferença nesse mundo. Ô irmão, e se não tivesse havido as provações, o Pedro teria vencido? E tem gente que corre das provações. Deus dá uma missão, não, Deus, eu não tenho condição. Ele não vai obrigar você a fazer. Ali está o Pedro ali. Amém, Pedro, tudo bem? Tudo bem. E Deus mudou a vida. Completamente. Sou a prova da vida do milagre de Deus. Quando Deus dá uma palavra, Ele não mente, é verdade. Então é só crer. Cumpriu a promessa a você. Como o Paulo falou, não fui negligente à visão celestial. Fui fiel. Foi fiel. E quem é que está do seu lado? A minha esposa, Taiane Arcanjo. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Vocês estão quanto tempo na fé? Minha mãe se converteu eu tinha 2 anos, estou com 30, então estou 28 anos. 28, e você? Também fui cresci no Evangelho. Cresceu no Evangelho, isso, né? São filhos da graça, pessoal, que estão brilhando. Mas todo filho da graça tem que brilhar. Cada um tem a sua oportunidade.
Não deixe ninguém discriminar você por qualquer motivo. Você é a imagem de Deus nesse mundo para mostrar quem é Deus. É isso que Ele quer que você faça. E você será abençoado. Deus abençoe em nome de Jesus. E vamos aplaudir Jesus agora. Glória a Deus. Ô irmãos, eu estava na hora que ele estava no testemunho, você tem pessoa que Deus chama, seja patrocinador. Não, eu não posso. Aí compra de cosméticos, muito mais por mês que Deus falou para dar para as missões. E tem gente morrendo pelo mundo todo sem nunca ter ouvido falar de Jesus a primeira vez. Se Deus toca em você, hoje para de ser rebelde. Deus, você. Pega como missão. Aquilo que Ele fala, se Ele chama você para ser patrocinador, você sabe até a quantia. Não diga que não sabe, porque aí você estará mentindo. E quem está mentindo está fazendo Deus, a verdade, ser mentiroso. Olha que pecado. Ele falou e você não falou. Então você está fazendo Ele ser mentiroso porque Ele falou. E Ele é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem jeito. Como é que eu faço, missionário? Eu vou pedir os irmãos para dar para você. Você não precisa nem mais explicação, que já me ouviu tantas vezes. Esse aqui que você tem que preencher os seus dados e aqui você colocar o seu pedido de oração maior, porque isso é uma aliança que Deus está propondo a você. Quem tem juízo pega a aliança. Aqui você repete o mesmo pedido aqui, ó. Esse vai ficar com você, esse aqui vai entregar para nós. E você que está em casa, missionário, eu não ajudei esse mês, como é que eu faço? Eu estou sentindo falta ainda de várias pessoas que são patrocinadores. Você vai fazer o seguinte, você pode ajudar através desse QR Code que está aqui, ó, esse que eu estou dando tapinha nele. Pegue seu celular, põe no modo foto, enquadre-o para uma foto, mas não tire, vai passar uma linha amarela, você bate e vai abrir as informações. Como se ajuda pelo seu cartão de crédito, como se ajuda pelos bancos credenciados, que são 5, aí você vai anotar o nome do banco, o número da agência, o número da conta, vá pessoalmente, deposita ou faça uma transferência direta. E como se ajuda pela lotérica, chegam lá, diga para o caixa, quero fazer um depósito, doação para a Igreja Internacional da Graça de Deus. A lotérica, toda ela é ligada com a Caixa Econômica. Depositou lá, já caiu na nossa conta. E nós estamos precisando para honrar os compromissos. Então você vai fazer isso, ou então faça um Pix aí na sua casa agora. Este aqui é o QR Code do Pix. Eu já peguei ele até 4 metros de distância. Você coloca ali, pega e você pode fazer em nome de Jesus. Aqui tem atrás das cadeiras aí o QR Code do Pix. Ou tinha, está aí ainda, pessoal? Então, uma vez o pastor Jaime falou, coloca Jaime, que a pessoa faz tranquilo, ela sozinha e Deus, e para nós é melhor, porque você não tem que contar o dinheiro para depositar no banco. Não, você já está no banco, você vê o saldo ali, ajuda para você e para nós também, em nome de Cristo. Enquanto eles vão fazendo, vamos às missões agora, maestro. Uma verdadeira joia da natureza está localizada na Colômbia, o Caño Cristales. O rio é conhecido pelas cores peculiares vistas entre as águas cristalinas que o percorrem. Esse fenômeno acontece por causa da planta aquática Macarenia clavigera, que quando entra em contato com o sol, colore as águas em diferentes tons. Devido a essa beleza e encanto, ele é conhecido também como o Rio das 5 Cores e também o rio que fugiu do paraíso. Mas não é apenas esse lugar que é banhado pela graça do paraíso. A Colômbia tem provado da água que corre do trono de Deus. Graça e paz, Dr. Soares. Meu nome é Miguel Soares. Sou de Tolima, na Colômbia. Quero compartilhar que eu tinha dor no estômago e muita queimação. Quando estava assistindo uma das transmissões ao vivo do Show da Fé pelo Facebook, com tradução simultânea em espanhol, eu pedi ali uma oração para a cura desse problema. Após a oração do Dr. Soares, a dor e a queimação sumiram. Por isso, eu agradeço a Deus e ao servo dele pela minha cura. Obrigado, Jesus. Jesus tem feito lindas obras na vida dos patrocinadores. Veja. 5 anos antes de eu entrar para a igreja, tive o problema de não conseguir movimentar assim com a
a coluna me doía muito, sabe? Tomava remédio, só me intoxicava de remédio. Então, quando eu entrei para a igreja, eu disse, Jesus vai me curar. Eu comecei a patrocinar, eu tinha problema de pressão alta também, não tive mais, né? Hoje eu não tomo remédio para pressão, eu não tomo remédio para coluna. Na igreja, Jesus me curou, porque Jesus é a própria cura, né? Muitos têm colocado a fé em ação e estão vivendo o melhor de Deus, provando que com Ele tudo é possível. É tão fácil ajudar, né, pessoal? Se você sente o chamado, inscreva-se hoje, você que está em casa, cumpra o seu chamado e Deus seja glorificado. Vamos agora à primeira pergunta, maestro. Missionário, como podemos aprender com o sofrimento de Jó? O sofrimento de Jó e qualquer outra passagem bíblica tem inúmeras lições para nós. Uma delas é que o Jó achava que não tinha erro, porque Deus estava sendo mal para com ele, porque afinal de contas ele não fez nada de errado. Mas ele descobriu no sofrimento dele que a coisa que ele mais temia lhe aconteceu. Jesus vai ver na Bíblia que ele disse, não temas, não tenha medo, mas tem cristão que tem medo. Às vezes Deus cura uma pessoa aqui, ontem mesmo várias pessoas, você vai caminhar agora e a pessoa fica com medo. Quando é problema de vista também, está certo, ele pensa que tem buraco. Ontem eu falei para uma pessoa, uma senhora, que aqui não tem buraco, está tudo certinho, pode caminhar. E ela caminhou, tem gente até que correu aqui ontem, mas o medo é que atrapalha a gente. Então tem muitas lições para nós. Segunda pergunta agora. Missionário, por que Deus mudou o nome de algumas pessoas na Bíblia? Ele vai mudar o nosso também. Está lá no Apocalipse, nós vamos receber uma pedrinha branca com o nome dentro, que é o nosso novo nome. Nós não sabemos. Ele também vai ter um novo nome. Olha, vai ser muito lindo a eternidade, hein? Faça tudo para você não ir para o lago de fogo e enxofre, para você ir para o paraíso de Deus. O futuro nos espera muito grandioso por toda a eternidade, nunca vai ter fim, depende só da nossa perseverança agora. Vamos abrir o coração, maestro? Missionário, estou vivendo uma grande angústia, minha saúde está muito prejudicada. Entre muitos problemas, preciso com urgência operar meu útero. No entanto, não posso realizar a cirurgia devido à minha idade e ao problema que tenho no coração. Assisto sempre ao seu programa e creio na oração, mas sinto que estou perseguida por o mal. Por isso peço socorro para me ajudar a ser livre dessas enfermidades. Me ajude, missionário. Eu não sei se a senhora conhece o meu livro, Como Tomar Posse da Bênção. Aqui escrevi o creme daquilo que eu aprendi com Deus a respeito desse assunto tão importante. Esse livro a dona Liana tem ali, eu não sei quanto custa, mas se você não pode comprar, pergunta um vizinho seu, você tem o livro Toma Posse da Bênção? Nós temos mais de 13 milhões deles circulando pelo mundo, então você vai conseguir um emprestado, leia esse livro, depois devolva ao dono para ele emprestar para outro. E isso é um livro que todo mundo devia ter, até começar a evangelizar. Olha, eu não vou nem falar muito de Jesus para você não, porque eu quero que você conheça a verdade. Eu tenho um livro que eu vou lhe emprestar, você leia. Se você gostar, aí você depois me fala e eu vou fazer oração por você. Isso é bom para você evangelizar e trazer a pessoa para a igreja. E sempre a pessoa conta um problema qualquer. Então eu vou lhe emprestar por 3 dias, tá? Que eu preciso do livro. Porque senão você empresta, nunca mais devolve, você perde o livro. Lê, depois devolve para você. Isso é uma boa ferramenta para evangelizar. Vamos ver agora uma pessoa que foi curada através da nossa TV. Ou resolveu o problema, por favor. Eu tenho a nossa TV desde o ano de 2014, né? 9 anos e meio fazendo uso de uma medicação para congestão nasal, né? O meu nariz congestionava de uma forma que eu não conseguia respirar. Assistindo ali a programação do missionário, a histórias nas madrugadas, quando eu não conseguia dormir, assim, com falta de ar, um dia ali, eu fiz a oração da fé ali com o missionário e naquela noite eu consegui dormir, sabe, sem usar aquela medicação. E daquele dia em diante eu nunca mais usei nenhuma medicação
para respirar. A gente é muito abençoada na nossa TV. Tem para toda a família, né? Para todas as idades tem ali. Dentro do meu lar, a nossa TV é tudo. É uma bênção e eu não trocaria por nada. Eu vou pedir para dar esse papel para quem não tem. Pega. E se você não gostar, pode jogar fora, que ele é de graça. Eu não vou ficar triste com você, não. Aqui tem um telefone, você pode pedir toda a informação. Também é de graça a ligação, 0800 201 4000. Ou então você pega e faz assim, ó, destaca essa parte, põe seu primeiro nome, seu telefone melhor de ligar. O meu pessoal vai ligar para você ser uma pessoa abençoada pela nossa TV. Vamos ficar de pé agora, pessoal, em nome de Cristo. Curva a cabeça, fecha os olhos, eu vou orar, o pastor Jaime ora comigo agora. Pai, nós estamos entrando diante de Ti. Ore agora que Deus vai abençoar. Estamos, ó Deus, nos aproximando para receber a bênção. Eu sei que hoje o Senhor vai abençoar essa pessoa, homem ou mulher, jovem ou idoso ou criança, e até lá no hospital, Pai. Envia o Teu anjo lá agora. Nós paralisamos toda a ação do inimigo. Nós amarramos essa força maligna e nós ordenamos que saia desta vida agora. Ora forte agora, hein? Em nome de Jesus, esse mal vai cair por terra. Nós estamos ordenando agora, espírito de doença, de enfermidade, você que está atormentando essa vida agora, saia, vai embora. Você não pode ficar mais. Isso é uma ordem. Você está nas pernas, as pernas estão dormentes. Você vai sair com a dormência, vai sair com o seu mal e não vai permanecer de forma alguma, em nome de Jesus de Nazaré. Eu ordeno agora, mal, saia dessa pessoa. Venha comigo agora, diga em nome de Jesus. Mais forte, em nome de Jesus. Agora, hein? Em nome de Jesus, sai todo mal. Na autoridade deste nome, levante a sua voz. Fale com a autoridade, pode ser um câncer. Você diga a ele, saia, vai embora. Eu te repreendo, eu exijo, eu ordeno, sai do meu corpo. Manda você mesmo, com autoridade. Diga esta neoplasia maligna, esse câncer de pele que vai embora, esse tumor que apareceu, a metástase do câncer, porque para Deus não há impossíveis. Nós ordenamos, nós determinamos, sai, 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 vai embora. Agora em nome de Jesus, eu digo aos miomas, eu digo aos fibromas, eu digo ao sangramento que pare, eu falo a endometriose que saia desta senhora, eu digo em nome do Senhor Jesus, ó mal no útero, nos ovários, nas trombas desapareça, mal na próstata do homem, eu digo saia, o mal que impede o homem de engravidar a mulher de engravidar do homem, eu digo que saia no nome de Jesus Cristo, essa perturbação, em nome de Jesus. Atenção, povo de Deus, o grande dia se aproxima. No próximo dia 5 de outubro, a partir das 17 horas, a equipe de fé do missionário R.R. Soares estará de volta ao Japão para uma reunião inesquecível de milagres, poder e salvação. Será no endereço 5 Kome 24, 1 Asahi, Oizumi, Distrito de Ora, em Guma. Não perca essa oportunidade que pode transformar a sua vida para sempre. Esse é o momento. Traga a sua família e os enfermos. Venha com o coração aberto, porque o Senhor vai operar maravilhas no meio do seu povo. Prepare-se para viver o sobrenatural. Dia 5 de outubro, a partir das 17 horas. A equipe de fé do missionário R.R. Soares no Japão. Compareça! Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Continue sendo abençoado por esta programação.
Acesse youtube.com/Missionário R.R. Soares para rever este culto ou adquira uma cópia. Basta depositar em nossa conta a quantia de R$50. E não esqueça de enviar o comprovante do depósito mencionando o número do programa solicitado. O depósito deverá ser feito em nossa conta Bradesco. Agência 3378, dígito 2. Conta corrente 29315-6. Envie o recibo para a Caixa Postal 1815, CEP 20110-974, Rio de Janeiro. Ao enviar, verifique se o seu endereço está correto.